Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos apresentar hoje o último capítulo do CCNA 4 Connecting Networks do curso CCNA. Né? Então, o capítulo 8 que fala sobre solução de problemas de rede. Tá? Vamos ver aqui quais são os objetivos e quais são os conteúdos desse capítulo. Duas sessões. Primeiro fala sobre metodologia de solução dos problemas, explicando quais as abordagens interessantes na hora de solucionar problemas em rede. E segunda sessão, cenário de solução de problemas, solucionando problemas de conectividade ponto a ponto em uma rede empresarial, de tamanho médio, usando abordagem sistemática. Então vai dar assim mais ou menos as técnicas para a gente poder resolver problemas de rede. Né? Novamente, esse capítulo é um capítulo que tem muitas práticas, então é importante fazer os exercícios práticos deste capítulo. Aqui a gente vai apresentar apenas a teoria, e durante os exercícios práticos, tanto o Packet Tracer quanto laboratórios, é que vão ser realmente aplicados esses cenários, essas soluções, e aí que realmente a gente vai aprender e que a gente vai treinar para a prova, tá certo? Vamos lá, metodologia de solução de problemas. Primeiro, a primeira parte do capítulo fala sobre a importância que tem a documentação de rede. Tá? Então, por que a documentação é importante? Principalmente para você poder monitorar e para poder solucionar os problemas. Tá? O que inclui a documentação? Além de outras coisas, arquivos de configuração dos equipamentos, ou seja, a gente tem que saber salvar o nosso startup config, running config, né? Por meio da rede. O método que a gente aprendeu no CCNA foi fazer isso por meio do quê? De um servidor de TFTP, não é isso? Então, diagramas da topologia física e lógica da rede, importantíssimo ter isso documentado, né? E estabelecer também documentação de linhas de base, que nós vamos ver o que é isso agora, tá? Então, para estabelecer e capturar um parâmetro de rede inicial, ou seja, uma linha de base, execute as seguintes etapas. Determine os tipos de dados a serem coletados, evidentemente. Certo? Primeiro você tem que saber que dado eu quero coletar. Eu quero coletar, por exemplo, o tempo que demora um ping de um ponto para o outro. Né? Quantos pontos eu quero capturar isso. Tá certo? Eu quero saber quantas sessões TCP tiveram que ser reiniciadas. Então, tudo isso eu tenho que estabelecer. O que eu quero? Né? Que dados eu quero coletar? Segundo, identificar os dispositivos e as portas de interesse, que geralmente a gente começa pelas portas e dispositivos mais importantes da rede. Tá? Terceiro, determinar durante quanto tempo você vai fazer essa captura. Tá certo? Então, aqui nesse gráficozinho, né, tem algumas perguntas interessantes. Por exemplo, durante um dia normal, comum, como é que é o desempenho da rede? Ou seja, quando ela está em produção, né, qual o desempenho que ela tem? Né? A rede pode cumprir as políticas identificadas, ou seja, a rede tem capacidade de cumprir todas as metas que eu tenho, né, principalmente de tráfego e etc. Qual é a parte da rede usada com mais intensidade? Qual é aquela mais sensível, né, ao tráfego? Qual é a parte de rede menos sensível? Quais dispositivos devem ser monitorados? E quais limites de alerta devem ser definidos? Ou seja, a partir de quanto, por exemplo, de quanto que ultrapassou o limite de tráfego da rede que eu vou avisar, eu vou logar. Né? E é onde ocorre a maioria dos erros. Tá? Tudo isso a gente pode documentar. E o parâmetro de rede determina a personalidade de uma rede, sob condições normais. Tá? É importante ter essa linha de base, porque quando acontece alguma coisa errada, você vai buscar onde? O quê? Aonde não está dentro da linha de base. Certo? Está muito abaixo ou está muito acima da linha de base. Ok. Alguns comandos do iOS usados para coletar dados. Tá certo? Então você pode usar estes comandos do iOS. Claro que nós vamos ver daqui a pouco que existem softwares
próprios para isso. Mas é bom também a gente saber, né? É bom também a gente saber que a gente pode obter esses dados por meio do iOS. Ok? Então, o primeiro comando que a gente usa muito, né? Show version. Tá? Depois show IP int.br, show IPv6 int.br, show interfaces. Tá? Show IP interface mostra o que? Mostra informações de camada 3. E show interface informações de camada 2. E show controllers mostra informações de camada 1. Tá? Show IP route, importantíssimo para ver quais as rotas que estão instaladas. Né? Show ARP, que é aquela tabela que associa o endereço MAC com o endereço IP. Show IPv6 neighbors, para saber quais as vizinhanças que foram estabelecidas pelo IPv6. O show running config, obviamente, né? O show port, show VLAN. O show tech support, é interessante vocês experimentarem equipamentos reais. Né? Experimenta, para vocês verem que interessante esse comando. Né? Show IP cache flow. Isso tem a ver com NetFlow, que é uma tecnologia da Cisco de monitoramento de rede também. É interessante, não é assunto do CCNA, mas é uma ferramenta interessante, muito interessante, relativamente nova. Tá? Esse tipo de colega deve ser reservado o quê? Para redes menores, né? Ou limitado a dispositivos de rede de missão crítica. Né? O software de gerenciamento de rede sofisticado normalmente é usado como parâmetro de redes grandes e complexas, certo? Ok? Bom, e o processo de solução de problemas? É um processo bem óbvio, né? Coletar os sintomas, isso você pode obter por meio dos comandos show, debug, ou mesmo perguntando para os usuários. Tá? Isolar o problema, isso a gente vai ver que o modelo de camadas, ISO-OSI, o modelo TCP/IP vai ajudar a gente nessa etapa aqui. Né? Implementar uma ação corretiva, ou por meio da documentação, ou por meio de investigações, em fóruns e etc., suporte. Se o problema for corrigido, a gente documenta. Tá? Porque se acontecer o mesmo problema de novo, a gente tem documentado a solução. Se não corrigir o problema, a gente tem que desfazer tudo que a gente fez e começar novamente. Certo? Beleza. Alguns comandos usados para coletar os sintomas, aquela fase aqui, colete os sintomas, tá vendo? Então vamos ver. O ping, traceroute, telnet, SSH-L, evidentemente para a gente acessar remotamente os equipamentos. Show IP int.br, show IP route, show running config, debug, show protocols. Tá? O show protocols exibe quais os protocolos de camada 3 que estão rodando na caixa, tá? E mais alguns detalhes sobre eles. Por exemplo, pode estar rodando IPv4, IPv6, network, etc. Tá? Bom, modelo de camadas. Olha que interessante, né, gente? O que a gente faz? A gente costuma associar os problemas às camadas. Porque fica mais fácil. Por exemplo, a gente sabe que o roteador e o switch multicamada, eles atuam nas camadas de rede de transporte. O switch na camada de enlace e o hub na camada física. Né? Os aplicativos ou um sistema final atua na camada de aplicação. Então a gente consegue separar os problemas e classificar. Né? Então vai aqui atender o quê? Vai atender essa parte 2 aqui de isolar o problema. Tá? Então é interessante, vai colocar alguns exemplos. Né? E nos modelos de camadas, quando a gente aplica isso, a gente tem três abordagens diferentes na hora de solucionar o problema. Primeiro, tá? A gente tem o bottom-up, que a gente parte das camadas de baixo e vai subindo. O top-down, que a gente parte das camadas de cima e vai descendo. E o dividir e conquistar, que a gente parte de qualquer camada, ou sobe ou desce. Tá certo? E aqui tem um
gráfico, né, que dá sugestões de como é que a gente deve fazer, qual dessas abordagens a gente deve utilizar. Por exemplo, quando a gente determina o tipo de problema e verifica que ele é um problema mais de software, tá? Então a gente deve usar o método top-down, começar pela camada de aplicação. Evidente, né? Se ele é complexo ou um problema de hardware ao cabo, eu uso bottom-up. Começo lá de baixo na camada física. Tá? Analisando os sintomas, tá certo? Eu posso verificar que isso já aconteceu comigo antes, tá certo? Se já aconteceu comigo antes, eu vou dividir para conquistar. Porque eu vou ver em qual camada que anteriormente um problema similar aconteceu. Então eu vou direto naquela camada, tá certo? Agora, se for um problema novo, ele orienta a começar de baixo para cima, tá certo? Isso não soluciona, não é uma orientação que funciona em tudo, tá? Mas é baseado, bem simplificado, né? Baseado na maioria da experiência de resolução de problemas de rede. Cenários. Vamos lá. Esse PSLA é um comando da Cisco que a gente tem, que a gente consegue, com ele, monitorar durante um certo tempo o desempenho da rede, tá certo? Então, ele gera tráfego, tá certo? O SLA gera um tráfego e mede o desempenho da rede. Claro, a gente aqui no CCNA não vai entrar de maneira muito profunda na aplicação desse método, tá? Mas a gente vai aprender o básico, principalmente mais no ICMP. Tá? Mas o CCNP aprofunda mais isso. Mas é interessante a gente conhecer que tem, né? Depois a gente corre atrás da documentação, se a gente quiser implementar. É claro, como sempre, gente, isso é implementado durante um certo tempo para a gente fazer medições e anotar essas medições. Depois de feitas as medições, a gente tem que desligar, né? Tá certo? Não vai para funcionar o tempo todo na rede. Então, o que ele faz? Verifica e mede e monitora a rede através de SLA. Faz uma medição da instabilidade, latência, perda de pacotes, avalia a integridade da rede, do serviço IP e avalia também a disponibilidade da rede de ponta a ponta. Vamos ver aqui um exemplo de configuração. Tá? Então, entro no roteador R1 e faço o seguinte. Ó, crio uma SLA, IP SLA número 1. Tá? Crio o quê? Um ping ISMP Echo para 192.168.1.5, que é essa máquina R3 aqui. Tá? Frequência de 30 em 30 segundos. E saio. Criei SLA, agora vou agendar. Tá? IP SLA Schedule, a IP SLA número 1, para começar agora e continuar para sempre. Tá certo? Então ele vai começar a mandar um monte de ping para o R3 e vai medir esses tempos de ping, tá certo? Quando eu dou Show IP SLA Configuration, eu vejo como é que estão configuradas as SLAs que eu criei, tá? E Show IP SLA Statistics, eu vejo as estatísticas da SLA que eu criei, né? O último tempo de resposta foi de 12 milissegundos. Começou aqui, tá certo? Retornou ok. E foram 57 pings com sucesso. Tá certo? Então é interessante, né? O SLA. Eu posso usar, então, na minha rede. Outras ferramentas, né? As ferramentas comuns de identificação de problemas de software. Tá? Ferramentas de sistema, gerenciamento de rede, bases de conhecimento, ou seja, consultando na internet pessoas e empresas que já passaram pelo mesmo problema, especialistas, etc. Ferramentas que oferecem informações sobre hardware relacionados a Cisco, ferramentas de parâmetros que podem criar
diagramas de rede, linhas de base, etc. Isso é bom para redes maiores. Tá? Analisadores de protocolo. O Wireshark não deixa de ser um, tá certo? Então são todas ferramentas, são todos softwares que vão ajudar a você a monitorar a rede e até resolver problemas de rede. Né? Já no hardware, tá? Você tem os equipamentos normais, multímetros digitais, testador de cabo, analisador de cabo, que é diferente de testar o cabo, né? Todo mundo conhece. Analisador de redes portáteis e um módulo de análise de rede que você pode acrescentar em equipamentos grandes da Cisco. Né? Ok, agora ele vai camada por camada explicando alguns exemplos de problemas, né, que acontecem em redes, os sintomas e as possíveis causas. Tá? Isso é bastante interessante vocês darem uma lida. Desempenho inferior à linha de base, perda de conectividade, tudo isso indica um possível problema de camada física, tá? Relacionados a vários parâmetros aqui. Né? Na camada de enlace também tem outros sintomas e causas que é importante vocês darem uma lida. Né? Na camada de rede, também problemas geralmente relacionados com rotas, conectividade, não está indo pelo caminho que eu quisesse que iria. Né? Na camada de transporte, aí começa, na camada de rede também pode ter, né, problemas de ACL. Tá? Então, você começa a analisar aqui, será que tem uma ACL, uma NAT, que está configurado errado? Né? E depois, na camada de sessão, apresentação e aplicação, que é a nossa camada de aplicação do TCP/IP, né? Você aí tem uma infinidade de problemas possíveis. Tá? Aí você tem que analisar caso a caso. Ok. Etapas comuns, tá, na solução de problemas na abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Tá? Então é o que ele vai entrar mais em detalhes nesse capítulo. Tá? Verificando que a conectividade ponta a ponta, de uma ponta da rede até a outra ponta da rede. Tá? Primeiro, verificar a conectividade física. Tem um cabo com mau contato, uma conexão, um conector mal feito, etc. Né? Incompatibilidade de duplex. Você verifica a placa de rede. Ou dá o comando show no switch se existe algum problema de duplex. Né? Verificar o enlace de dados, o endereçamento de camada de rede. Tá certo? Endereçamento IP, no caso. Verificar se o gateway padrão está correto. Verificar se os dispositivos determinam o caminho correto da origem do destino, ou seja, as rotas. Verifique se a camada de transporte funciona corretamente. Você pode dar alguns comandos que você vai verificar se as seções estão sendo estabelecidas ou não. Né? Verificar se existe alguma ACL que está impedindo o tráfego que você quer desbloquear. Né? E verifique as configurações de DNS. Eu já estou na camada de aplicação. Né? Então, esse é apenas um exemplo. Dependendo do seu problema, o enfoque pode ser completamente diferente. E existem exercícios do Packet Tracer que você deve fazer nesse capítulo que exploram isso aí. Tá? E esse é o final do capítulo e a gente termina aí o CCNA. Muito obrigado.